Hoje eu vou testar o aplicativo Adobe Fresco pela primeira vez e eu vou mostrar aqui para vocês a minha primeira experiência com esse aplicativo. Pelo que eu vi aqui inicialmente, ele é parecido com o Photoshop. Custom Size, eu vou colocar o tamanho para imprimir. Aqui é um tamanho bom, já está aqui pré-configurado com 300 dpi, que é uma qualidade boa. Esse aqui vai ser a tela inicial, né, que é parecida com o Photoshop. Aqui tem as camadas, também parecido com o Photoshop. Eu vou comparar bastante coisa aqui com o Photoshop porque eu tenho experiência com esse programa. Então aqui eu já estou bem familiarizado com as coisas. Aqui as camadas, deixa eu ver. Aqui deve ser os ajustes da camada. Tem essas funções que eu já vi em alguns outros tutoriais, que são as funções de perspectiva, de grade, que vai ser muito bom para mim, porque eu uso bastante isso. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto. Vou testar esse aqui mesmo. Deixa eu ver. Esse aqui é parecido com o que geralmente eu uso. Mas vamos lá. Vou criar uma camada para esse pincel aqui, na cor preto mesmo. E vamos ver. Aqui é como se eu tivesse com um lápis deitado, né? Criando um esfumaço. Muito bom. A sensibilidade é boa. Os riscos parecido com lápis também. Muito boa a textura. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor a visão aqui da janela. Vamos lá então. A gente vai começar aqui fazendo uns traços normais. E eu vou fazer um rascunho de talvez de um olho aqui. Vamos ver se sai. Vou fazer aqui umas sombras aqui para dar a ilusão de um olho. Aqui é como se eu estivesse desenhando com carvão vegetal, por exemplo. Então, vamos lá. Mesma coisa que eu faria na folha, eu vou tentar fazer aqui para ver se eu tenho essa mesma textura e essa mesma dimensão, como se eu estivesse desenhando em uma folha, porque é o que eu gosto de fazer. Eu não gosto de fazer, e eu também não é minha especialidade em fazer arte digital. Eu faço isso aqui por hobby e também para acrescentar no trabalho de mural que eu faço. Os trabalhos quando eu preciso de estudar alguma coisa também eu gosto de estudar aqui ou numa folha real, né? Mas isso aqui é muito bom para quando for viajar, levar o programa, né? Onde que eu não posso sujar o corpo ou sujar a mão. Ou tá em algum lugar que tem que se manter limpo, mas ao mesmo tempo eu quero fazer algum estudo. Isso aqui é muito bom para me ajudar. Então vamos lá. Aqui eu estou fazendo a estrutura dos olhos. Aqui, ó, como vocês já estão vendo aí, mais ou menos como estão ficando. Aqui, essa sensibilidade aqui, ó, quanto menos eu aperto, é igual um lápis mesmo. Aí conforme eu vou apertando, ó a textura que vai gerando. E igualmente como se eu tivesse com o lápis deitado, criando esse esfumaço aqui. Então a sensação é bem, 2 toques também desfaz o que eu já fiz já. Inicialmente é bem parecido com o Procreate que eu já uso, mas como as ferramentas que eu mais uso aqui é o lápis normal e os próprios pincéis que eu criei de spray, esses são que geralmente são os que eu mais uso. Esse aqui eu acho que vai ter um uso maior para mim com as grades de perspectiva. Quando eu vou fazer alguma coisa em perspectiva, eu vou usar esse Adobe Fresco aqui com certeza. Aqui, vou dar uma ilusão aqui da sobrancelha aqui, onde vai ficar. Não é um desenho bem definido aqui, é só para me testar aqui a textura dos pincéis, né? Que eu estou adorando até agora, estou gostando muito. Então me tá dando bastante textura real como se fosse carvão, né? E aí, trabalhando com os traços mais finos aqui. Ó,
Então aqui eu já consigo ver que vai ser um aplicativo bastante útil para os estudos que eu faço, né? Talvez para uma coisa mais profissional também, que eu preciso de imprimir alguma coisa em grande escala. Isso aqui vai me ajudar muito. A sensação que eu tenho até agora de primeira impressão, que é parecido com o Photoshop, como eu já falei inicialmente, e vai ter mais recursos que o Procreate. O Procreate tem umas partes de animação que você tem que fazer um download de um aplicativo que se chama Procreate Dreams. É um aplicativo separado do próprio aplicativo Procreate para você fazer animação. E pelo que eu vi pelo website da Adobe, esse aqui ele já tem umas funções para você criar motion, movimento, animação aqui na própria camada. Depois a gente pode fazer um review só disso também. Hoje aqui o review que eu estou fazendo aqui é para ver a textura desses pincéis aqui que eu estou gostando. Esses pincéis aqui são os pincéis que já vem nele já. Foi o primeiro que eu vi ali que já estava já com a textura de carvão, que é o que geralmente eu faço, né? Ou de grafite mesmo. Ó. Então aqui eu já estou vendo aqui que eu consigo fazer bastante textura parecida com a textura do lápis. Aqui, ó. Criando essas sombras aqui, ó, que é parecida com grafite também. Mas essa aqui já está mais puxada para a textura do carvão. Então, vamos lá. O que eu estou achando até agora, eu não tenho muita experiência ainda com esse aplicativo, mas provavelmente dia após dia eu acho que eu vou mudar para esse aplicativo assim como o meu aplicativo principal para aqui, essa caneta aqui tem um atalho aqui onde que eu clico 2 vezes e aparece a borracha aqui. Então eu vou pegar a borracha nesse tamanho aqui mais ou menos, só para criar umas luzes aqui, dar uma ilusão aqui de brilho aqui. Eu não vou configurar também a borracha aqui porque ainda eu não sei ainda como que faz isso, mas pelo atalho da caneta aqui que eu já uso já, é só fazer 2 cliques, mas ainda tem que fazer os ajustamentos ali da borracha. Mas inicialmente, com esse primeiro pincel aqui que eu estou testando, agora para voltar eu clico 2 vezes para voltar para o pincel. Pincel esse que é o de grafite. Ó, então, vamos lá. Criar umas sombras mais escuras aqui. Mais aqui. Na parte superior onde que está fazendo as sombras aqui. Criando esse contraste aqui dessa sombra da esquerda. Ó, fazer uns cílios maiores aqui só para... Desse primeiro pincel aqui que eu estou testando aqui, que deve ser o de carvão ou de grafite, que ainda também não sei, mas fazer uma luzinha aqui nesse pincel aqui, e aí conforme for terminando aqui, aí eu já mostro para vocês já. Vamos lá. Aqui, vou fazer mais umas. Aqui, mais uma. Essa curvinha aqui do olho. Fazer essa. Aqui, onde que vai a bolsa aqui dos olhos. Vamos lá. O que eu achei? O que eu achei desse aplicativo inicialmente, definitivamente é um aplicativo que eu vou explorar mais, vou dar mais atenção a esse aplicativo aqui para ser o meu aplicativo principal de desenho, de rascunho, de estudo.
e até mesmo para o uso profissional, né, de desenvolver os meus projetos, que geralmente eu desenvolvo meus projetos no Photoshop, que tem bastante ferramenta que eu preciso, e esse aqui vai me atender bastante. O Procreate, ele é limitado com algumas ferramentas que eu preciso bastante, né, que são as ferramentas de perspectiva, algumas ferramentas que usa bastante a camada. Não vou explicar aqui os detalhes, porque não é mais fácil mostrando algumas coisas que eu preciso. Possivelmente deve ter, mas não é prático. Igual o Photoshop, igual a... provavelmente deve ser nesse aplicativo aqui. Mas isso eu posso dizer só depois quando eu estiver usando, né? Dá mais uma luz aqui. Aqui. Um brilhinho aqui. Brilhinho aqui. Mais um brilhinho aqui. Brilhinho aqui. Ó. Depois eu quero configurar mais essa borracha aqui. Ó. Vamos lá. Ó, eu quero configurar depois para ficar mais suave. Ó, mais desfocado um pouquinho. Talvez abaixar mais o flow aqui dessa borracha. Já está bastante suave já, então. Fazer o teste desse pincel aqui, que é parecido com carvão, com grafite, que é os pincéis que geralmente eu uso para fazer os rascunhos, os desenhos iniciais antes de pintar. E esse aqui para mim, eu acho que eu já vou aderir o Adobe Fresco. Te vejo no próximo vídeo.